Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a análise dos dois primeiros episódios de Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha, que lançaram essa semana no Disney+. Só um pequeno adendo aqui que toda semana eu vou estar tentando trazer a análise dos episódios, certo? Então, se você é novo por aqui, se você já me acompanha, mas não é inscrito ainda, já se inscreve. Deixa o like também pra eu saber que esse conteúdo vale a pena de ser feito. E compartilha com seus amigos se você achar que vale a pena, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O primeiro episódio se chama Amazing Fantasy, uma referência clara à origem do Homem-Aranha, né? Lá em Amazing Fantasy número 15. E aqui a gente tem uma breve apresentação da origem do Homem-Aranha. A gente tem o Peter Parker, nerdzinho, tímido e atrapalhado, indo pra escola, perdendo o trem, pegando carona com a Tia May. E quando ele chega na escola, tem um baita vórtice dimensional em cima do Midtown, da onde sai o Doutor Estranho e um outro bicho que ele tá lutando. No meio da luta, o Midtown é destruído, o Peter acaba salvando a vida da Nico Minoru e é picado pela aranha radioativa. Eu não sei se ela é radioativa de fato, tá? É só porque toda vez que falo Homem-Aranha, eu já... Aranha radioativo. Aranha radioativo, tá? É convenção na minha cabeça, mas enfim. Ok, depois da picada, o Peter desmaia e aí a gente tem um time skip de 6 meses. Depois do time skip, a gente vê que o Peter ele já tá com um trajezinho improvisado, ele... quando as coisas dificultam, ele já apela pro traje pra ganhar tempo, ele acaba salvando a vida do Harry Osborn, e no processo ele acaba se atrasando pra aula, então a gente vê que o Peter tem esse pequeno problema aí de balancear a vida pessoal com a vida heróica, o que é um ponto positivo. Chegando na escola, a gente descobre que ele tem crush na Pearl Pangan, que é uma guria lá da escola que foi babá dele por um tempo, o que é meio esquisito. E a gente vê também que ele se tornou amigo da Nico Minoru. Depois de ele ter salvo ela lá no começo do episódio, nesses 6 meses aí, a amizade deles maturou e ele se tornou basicamente amigo da Nico, assim como ele era amigo do Ned Leeds lá na MCU. Ok, é um bom começo, certo? Ele fica ali criando coragem pra chamar a Pearl pra sair, só que ela já tá namorando. E o namorado dela é nada mais, nada menos que o Lonnie Lincoln, o Lápide dos quadrinhos. Só que aqui ele não é o Lápide ainda, ele não é albino também, mas ele é quarterback do time ali da escola. E aí o Peter acaba formando dupla com ele nas aulas de ciências e aprendendo que o Lonnie, ele é um cara bem inteligente apesar de ser quarterback. O que quebra bastante um estereótipo aí de que todo quarterback é burro. Mas ok, o Peter aos poucos vai criando esse núcleo urbano da vida dele, a gente é apresentado a essas pessoas que vivem ali com ele, e assim, é um processo gradual bem interessante de se acompanhar. A gente tem também algumas cenas de ação, né, dele perseguindo uma van preta, impedindo ela de bater num ônibus e tal, que é uma clara referência a Capitão América Guerra Civil, naquele vídeo que Tony Stark mostra dele atuando e tal. No geral, esse primeiro episódio, ele é ok, certo? A gente tem uma construção bem interessante de quem que é o Peter Parker, a gente tem a apresentação das pessoas ao redor dele, a gente vê até uma cena bem emocional dele impedindo o assalto de uma pizzaria e falando com o dono da pizzaria, pô, cara, deixa ela escapar. Pelo menos essa vez, sabe? A vida tá difícil, dá uma segunda chance pra ela, o que é um momento bem bacana. E aí ele acaba ganhando uma pizza grátis, no que ele tá comendo a pizza grátis dele, ele acaba achando acho que é um aparelho de vídeo, eu não lembro exatamente. Ele encontra um negócio lá na lixeira, ele leva pra casa. E aí, entrando no apartamento dele, a gente tem um remake daquela cena de Capitão América Guerra Civil, onde a gente tem a introdução do Peter Parker. Ele saindo do elevador, andando pelo corredor, pegando as chaves, passa os vizinhos dele, ele abre a porta, entra em casa, a May pergunta como é que foi na escola, e aí quando a gente vê Norman Virgil Osborn sentado na sala da casa do Peter, porque ele tem uma proposta para fazer. O Peter é um aluno brilhante, então ele quer que o Peter faça parte do programa dele de gênios. O segundo episódio se chama Sorte do Parker, ou Sorte dos Parker, e basicamente o Norman quer que o Peter faça parte do programa de estagiários da Oscorp, porque as notas do Peter se destacaram bastante, e o Norman, como ele é um cara, do povo, ele procura pessoas da própria região ali de Nova York para entrar para a equipe dele.
Ele quer os melhores dos melhores, e o Peter é um dos melhores. Afinal, as notas dele são absurdas, ele é um dos caras mais inteligentes de toda a escola, então é o lugar ideal pra ele, sabe? O Norman quer gênios pra trabalhar com ele. E o Peter aceita, né? No dia seguinte já é o primeiro dia dele no estágio. Ele vai pra escola, fala com a Nico, fica ali naquele... fala com o Lonnie Lincoln também. O Lonnie, inclusive, tem um grande jogo ali naquele dia. E assim, apesar de tudo, parece que tá correndo tudo bem, né? A vida do Peter tá dando certo e tal, tirando o fato de que ele ainda tá chegando atrasado pras aulas. E ok, né? Ele tá conversando com a Nico Minoru, ele fala, poxa, eu consegui um estágio na Oscorp. Ela, credo, Oscorp, que lugar horroroso, tal. Pô, se você for pra casa do Norman com um mapa, você vai encontrar um monte de cadáveres no quintal junto de uma base subterrânea e um estoque de plutônio. O que é uma boa referência ao fato de que o Norman é um psicopata. Mas ok. Aí eu sei que ele vai pra Oscorp, né? Acontece ali aquelas pequenas bobajadas que fazem o Peter ser um cara zoado. E aí ele conhece a equipe de laboratório dele. As pessoas que trabalham com ele no laboratório são a Asha, que veio de Wakanda, o Dr. Amadeus Cho e a Jeanne Falco, se eu não me engano. A Jeanne Falco. E o diretor ali da divisão dos estagiários é o Bentley Whitman, que pra quem não conhece é o Mago, certo? O vilão do Quarteto Fantástico. Mas ok. Aí o Dr. Whitman tem uma proposta ali de cada um deles resolver uma situação pra mostrar pra onde que eles têm que ir. E depois disso, o Peter acaba ficando com a doutora Carla Connors. Sim, ela não tem um braço. Sim, é exatamente quem você tá pensando. E aí ele e a doutora Carla Connors ficaram responsáveis pelo setor de pesquisa energética para tentar encontrar uma variação para o reator Ark do Tony Stark. Muito massa, muito interessante. Depois do estágio, o Peter liga pra Nico Minoru, né, tal. A Nico Minoru fala, não, pô, a gente ganhou o jogo e tal. O Lonnie até convida o Peter e a Nico pra ir pra casa do Mike Suado, que é um gordinho lá que apareceu, pra comemorar a vitória do jogo. E o Peter, não, beleza, depois do estágio eu passo aí. Enquanto ele tá falando com os gênios da empresa, ele acaba vendo que tá tendo um incêndio num prédio próximo. Então ele acaba saindo, correndo pra lá pra impedir que o prédio seja destruído. Chegando lá, ele encontra um incendiário que é contratado pra causar esse tipo de situação, só que ele tá queimando o prédio errado. Essa piada é muito boa. Mas enfim, ele luta com o cara, acaba detendo ele e volta atrasado pro estágio. Mas o Norman acaba chamando ele pra falar no escritório dele que ele descobriu que o Peter é o Homem-Aranha. E aí acaba o segundo episódio. Por alto, não é necessariamente ruim, certo? Por alto, a animação ela parece mais ou menos da hora. O meu maior problema com ela é a personalidade do Peter. Eu vou pontuar aqui os elementos que eu tenho problema, tá? Personalidade do Peter, a vida deles é muito fácil, e os amigos dele todos são importantes. E eu acho isso muito esquisito. Bora lá. O Peter Parker, ele não é um nerd bonzinho. Ele não é esse cara que acredita nas pessoas, que é um cara muito bom, muito legal, que acha mesmo que o mundo é um lugar perfeito. Não. O Peter, eu sei que é impossível hoje em dia adaptar o Peter do Dítico, tá? Eu tenho plena noção de que é impossível se adaptar ao Peter do Dítico hoje em dia, porque ele seria odiado. O Peter Parker do Steve Ditko, ele é um babaca. Ele é um cara, ele é um nerd arrogante, que depois que ganhou poderes, a primeira coisa que ele pensou foi: eu vou viver disso e fodam-se os outros. Até que o tio dele morre e ele: eu vou continuar sendo babaca, mas pelo menos agora eu entendo que a culpa foi minha. Eu vou tentar ser um pouquinho melhor, mas se encher meu saco, vai tomar. Esse é o Peter do Ditko. Ele é um cara, ele é reativo. Ele é uma pessoa... O Peter, no geral, ele sempre teve problemas de agressividade. Ninguém pisava no Peter sem tomar de volta. Só que aí é que tá. Como que o Peter vai ser essa pessoa reativa se o mundo ao redor dele é bonzinho demais? É fácil você ser uma pessoa boa num mundo bom. É muito fácil. Então, assim, acaba que 90% das vezes que alguma coisa ruim acontece com o Peter nessa animação é circunstancial. Por exemplo, ele gosta da Pearl, beleza, só que ela tá namorando o Lonnie, mas em momento nenhum o Lonnie rouba ela dele,
ou então o Lonnie faz bullying com ele ou coisa do tipo. É só circunstancial. O Lonnie já estava namorando, o Peter só não sabia. O Peter perde aula, mas em momento nenhum ele é punido por isso, ele só é chamado a atenção, mas não é um negócio severo tipo, vai ficar de detenção, ou então, você vai reprovar. Não é o tipo de coisa que provoca uma reação, e mesmo que fosse, ele é muito, poxa, que pena, ele é muito bonzinho, cara. Eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque isso diminui o caráter dele. O Peter Parker, ele é um cara que, apesar do mundo ser cruel, apesar das pessoas pisarem nele, ele tenta ser uma pessoa melhor. Ele tenta ser melhor do que ele foi ontem. E amanhã ele vai tentar ser melhor do que ele foi hoje. O Homem-Aranha inteiro é definido pelo amadurecimento, por crescer e tentar fazer a sua parte para que o mundo seja um lugar menos ruim. Só que como é que tu faz isso no mundo que já é perfeito, que todo mundo é bonzinho? Sabe? É muito fácil ser legal no mundo legal. E eu não gosto disso. Eu gosto do desafio do caráter. Eu gosto do desafio da personalidade. Eu gosto de ver o Peter ralando pra tentar ser uma pessoa decente. É isso que move o Homem-Aranha. Poxa, ele virou herói porque sim. Não tem um motivo, não tem uma culpa atrelada. Sendo que o Homem-Aranha, ele é um herói que nasceu da culpa. Ele não nasceu quando o Peter Parker foi picado. Ele nasceu quando o Tio Ben morreu. E quando ele descobriu que a culpa foi dele. É ali que o Homem-Aranha nasce. Aquele é o grande momento de revelação. Isso é fundamental pro personagem. É tão importante quanto o Homem-Aranha se chamar Peter Parker. Quer dizer, ok, eu sei que tem milhares de Homem-Aranhas hoje em dia, mas eu digo assim, a morte do Tio Ben é tão importante quanto a própria picada de aranha. Você não tem um Homem-Aranha se você não tem a perda, sabe? Porque a construção do Peter é a perda. É entender que o erro dele levou à morte do próprio tio, e a partir disso você vai construindo e esmiuçando o que você consegue encontrar dentro daquela pessoa para que ela cresça e se torne o herói que todo mundo ama. Mas isso é um processo gradual. O Homem-Aranha levou anos para ser um herói querido pelo povo. Até a edição 174, se eu não me engano, que é o quê? 8 anos depois da criação do Homem-Aranha, ele ainda era um cara odiado. Entende? Eu acho que o que falta é peso. Falta peso para esse personagem se tornar de fato o Homem-Aranha. O personagem ele não pode ser só esse cara que faz as coisas e todo mundo aplaude e é isso aí. Tinha que ter um contrapeso. Qual é a graça de ter um super-herói num mundo em que todo mundo é legal, todo mundo é divertido, todo mundo é de boa? O legal do Homem-Aranha sempre foi esse lance dele ser um cara que tá se esforçando, sabe? As pessoas não gostam dele, mas ele tenta. As pessoas não querem ele ali, mas ele tenta. Ele faz o que ele pode. Hoje em dia, ninguém liga muito em focar nisso. Todo mundo, quando vai adaptar o Jameson, por exemplo, coloca ele pra ser só um lunático. E não tanto um cara que tem razão em certo grau. Porque originalmente ele tinha razão. Quando o Homem-Aranha surgiu, o Jameson fez a opinião pública inteira se virar contra o Homem-Aranha. Hoje em dia ele é tido como piada. Tudo bem, eu sei que não tem Jameson aqui na animação, mas o que eu quero dizer é isso. Falta essa sensação de que apesar dele estar tentando o melhor dele, não tá agradando todo mundo. A gente vê aqui o Homem-Aranha fazendo as coisas e não tem consequência. Não tem pessoas ao redor dele. Não, olha aí, ele quebrou o poste. Ele destruiu o ônibus. Causou dano à propriedade, esse tipo de coisa. É todo mundo, olha que legal o Homem-Aranha. Cadê a crueldade humana? Sabe, cadê a humanidade, de fato? Cadê a humanidade? Cadê a parte em que as pessoas olham pra uma coisa boa sendo feita e reclamam de coisas bestas? Tipo, não, mas ele quebrou a caixa de correio, esse tipo de coisa. Qualquer coisinha que fosse, só pra mostrar, olha, ele é um herói, mas as pessoas não gostam dele, já deixava ele 1000 vezes mais interessante. Porque você sente a pressão de fazer a coisa certa quando as pessoas não querem que você esteja lá, quando as pessoas não querem que você haja, que é o que o Peter faz todo dia. Então, acaba que é uma animação meio sem propósito, pelo menos na minha visão, assim. Eu sinto que
Esse Peter Parker, ele não tem necessariamente uma mensagem pra passar. A mensagem dele é um negócio mais Clark Kent do que Peter Parker. Seja bom porque você pode. Não seja bom porque se você for ruim, o mundo acaba. Que é um negócio bem mais caótico, sabe? Mas ok. Eu não gosto também do outro ponto, que é o fato do Tio Ben ter morrido antes do Peter ter se tornado herói. Porque isso tira o peso da mudança dele, como eu falei, né? O Homem-Aranha, ele precisa da morte do Tio Ben pra se tornar herói. O Homem-Aranha precisa de uma tragédia pessoal pra se tornar herói. Essa que é a verdade. Se tu tira esse peso, se tu tira o propósito de eu falhei e eu não quero falhar de novo, tu não tem um Homem-Aranha. Tu tem qualquer outro herói, menos o Homem-Aranha. Aí ok. Outra coisa também que eu não gostei é que essa animação, ela, pelo menos pra mim, parece muito presa ao MCU. Apesar do que prometeram de que não, essa animação ela vai ser em outro universo, ela vai ser uma variação do MCU. Nem isso eles conseguem decidir. Mas uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Mas enfim, essa animação ela acaba saindo muito padrãozinho do MCU. Ela é muito forma do MCU, sabe? Tipo assim, o Peter, até aquele momento ali da picada, eu acho que era exatamente como era no MCU, sabe? Tudo ali tava encaminhando pra ser igual ao MCU até que apareceu o Vórtice e mudou tudo. Mas ok, depois da picada, time skip de 6 meses. E cadê a curva de aprendizado? Essa animação não era a origem do Homem-Aranha? Por que não teve curva de aprendizado? Por que a gente não viu? É tipo assim... Pensa comigo se não é paradoxal. A gente vai fazer uma animação de origem do Homem-Aranha. Mas a gente vai pular os primeiros 6 meses dele pra depois fazer a curva de aprendizado dele 6 meses depois dele já ser herói. E aí a gente vai dar um traje vagabundo pra ele, a gente vai dar um mentor pra ele porque ele ainda tá naquele protocolo bicicleta de rodinha. Qual que é a lógica disso, cara? Nos primeiros 6 meses do Homem-Aranha já era suficiente pra ele ter o traje próprio e já ter enfrentado pelo menos o mistério. Entende? Não que seja obrigatório seguir isso, mas o que eu quero dizer é... Se você vai fazer uma história de origem, foca no dia 2, não foca daqui 6 meses. Foca no que aconteceu no dia seguinte da picada, o Peter acordando... Nossa, que esquisito. Opa, as coisas estão grudando. Nossa, estou sentindo coisas na minha cabeça, acho que alguma coisa vai acontecer. Sentindo aranha. Nossa, eu vou grudar na parede. Sabe? Faz a curva de aprendizado do personagem. Pode ser que tenha um episódio dedicado a isso? Talvez. Mas aí, se fosse o caso, não teria HQ prequel da prequel. Porque não sei se vocês estão ligados, mas tem uma HQ que se passa nesses 6 meses da curva de aprendizado do Peter. Lançaram uma HQ de uma animação que já é prequel. Qual que é o sentido? Me diz, qual que é o sentido, cara? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender qual é a lógica por trás disso. Entende? É um negócio completamente desconexo, cara. O planejamento dessa animação, ele é horrível. E eu não digo só por questão de, eu não gostei que fizeram o Peter desse jeito. Eu digo, tipo assim, a animação vai ser uma prequel, só que a gente vai fazer um quadrinho que se passa entre o tempo em que a animação poderia fazer o evento de prequel. Entende? É esquisito pra caramba, cara. E aí, ok, né? Tudo bem. Depois desses 6 meses, tem outra parada que me incomoda, que é a forma como o Norman Osborn é introduzido. Porque aqui é uma clara referência à Guerra Civil, mas isso é esquisito. O Tony só foi na casa do Peter em Guerra Civil porque ele já sabia que o Peter era um Homem-Aranha, e aí meteu aquele caô de que, não, porque o Peter Parker, né, ele é um grande gênio, chamou a atenção, mas na verdade é porque ele já sabia que o Peter era um Homem-Aranha. Aqui o Norman vai até a casa do Peter porque ele realmente tá interessado nas notas do Peter. Tipo assim, o Peter é um gênio. O Peter conhece todas essas pessoas. Tu acha mesmo que o Peter não iria atrás de um estágio? Tu acha que o Peter não ia atrás de um emprego? Sabe? Eu acho estranho. Porque o Peter, ele deve muito pra May. Ele sente que ele deve alguma coisa pra May. Então, por que ele não ia procurar um emprego, alguma coisa do tipo, pra tentar ajudar ela em casa? Era muito mais fácil ele ter entrado no Oscorp pra tentar falar com o Norman pra conseguir um estágio, ou então o Norman ter conhecido ele dentro da escola, do que o Norman ir pessoalmente na casa dele pra falar com a May.
Isso foi só uma homenagem vazia ao MCU, basicamente. Mas tudo bem, eu posso estar sendo só chato, eu admito. Essa parte eu tô pegando um pouco no pé. Mas ok. Aí, ok, beleza, né? Chegando na parte das pessoas ao redor do Peter. Eu não entendo, de verdade, qual é o motivo para colocar tantos personagens importantes para serem amigos do Peter. O núcleo civil do Homem-Aranha, originalmente, era o quê? Flash Thompson, Gwen Stacy, Harry Osborn, ou melhor, eu tô indo pra época da faculdade, eu vou focar no ensino médio. Sally Averill, Liz Allen, Flash Thompson, sabe? Essas pessoas, Betty Brant, Ned Leeds, essa galera tava ali na vida civil do Peter e nenhuma delas era uma figura super-heróica ou estava ligada a algum outro personagem de alguma forma. Tudo bem que hoje em dia metade deles ou tá morto ou é super-herói, mas na época que foram criados, eles eram civis. Porque isso era um dos maiores trunfos do título do Homem-Aranha. O núcleo civil importava. Chega aqui, a guria que ele gosta, que é a Pearl Pangan, ela é uma heroína atlante lá da casa do cacete. A melhor amiga dele é a Nico Minoru, que faz parte dos fugitivos. O cara que namora a guria que ele gosta é o Lone Lincoln, que é o Lápide. Ele chega no estágio dele, os colegas de laboratório dele são o Amadeus Cho, que é um dos maiores gênios da Marvel, que ainda por cima vira o Hulk futuramente, e a outra, a Asha, que é uma personagem original, pelo menos eu acredito que seja, e depois a outra guria lá, que é a Jeannie Falcão, que é só a filha do treinador. E aí o chefe dele é o Bentley Whitman, que é o mago, que é o cara inimigo do Quarteto Fantástico. Então assim, sabe, faltou botar personagens que não tenham relevância. Deixa só ser um cara comum, deixa ser só um cientista normal. Por que todo mundo tem que ter alguma ligação com alguma outra coisa externa da Marvel? Sabe? É esquisito, parece forçado. Vamos socar o máximo de personagem que não tem nada a ver com o Homem-Aranha numa animação do Homem-Aranha. Sabe? A Finesse, a Jeannie Falcão lá, ela nunca interagiu com o Homem-Aranha. O Amadeus Cho, ele interagiu com o Miles Morales, na época dos Campeões. A Pearl Pangan nunca teve nada a ver com Peter Parker. A Nico Minoru, menos ainda. Então, assim, eu não tô reclamando de ter esses personagens. Eu tô reclamando de colocarem eles no lugar de pessoas que já fizeram parte da vida do Peter. Que poderiam estar ali de forma ok, de forma tranquila, que não ia incomodar. Porque a gente sabe que todos esses personagens vão ter peso no futuro, ou então vão ter peso em algum outro momento. Então, assim, se o Homem-Aranha, que era o personagem que era conhecido por ter um núcleo urbano mais popular e mais querido, por que eles não botaram os personagens do Homem-Aranha lá, sabe? Eu acho esquisito, cara. Eu acho forçar a barra demais. Mas ok, né? Ok. Foram só 2 episódios. E outra coisa também, que eu achei esquisito, mas eu não sei se vale a pena comentar exatamente. Esse lance do trajezinho improvisado do Homem-Aranha eu acho muito esquisito, porque ele já tá esboçando um novo traje. Só que agora que o Norman vai entrar na parada, e o Norman já revelou que descobriu que ele é um Homem-Aranha por causa da escada de incêndio, eu acho que... eu tô preocupado desse traje não aparecer até o final da série, sabe? Eu vou ficar muito invocado se esse traje só surgir na season finale. Porque o traje que o Norman vai dar pro Peter, a gente sabe que é o traje da Fundação Futuro, né? Então eu fico preocupado do traje clássico não aparecer até o final da animação. Mas, quem sabe? Ah, sim, eu acabei de lembrar outro detalhe também. Só pra dizer como nenhum figurante dessa animação é normal. O cara que barrou o Peter na porta, né? O segurança ali da Oscorp, ele é nada mais nada menos do que o... Qual é o nome dele agora? Esqueci. Dá só um segundo. Eu tinha visto isso aí com o ADV, a gente ficou pensando, tipo assim, cara, que leseira, cara. Peraí. Ah, sim. O cara da portaria é o Jonathan Gallo, que pra quem não sabe, é o Ricochete. Sabe? Tipo assim, ele podia ser qualquer um.
Porque ele vai ser especificamente um cara que tem um alter ego. É isso que não me desce. Não tem uma pessoa normal na vida do Peter. O cara mais normal é o Mike Suado, que é o cara que apareceu por 2 segundos no segundo episódio. Entende? É esquisito, cara. É esquisito. Parece que eles tentaram forçar o máximo possível de referências por segundo pra te ignorar o fato de que a gente tá vendo um Clark Kent com poderes de aranha ao invés do Peter Parker. Foram tomadas decisões muito estranhas nessa animação, eu não vou negar. Ela tem potencial pra se tornar legal nos próximos episódios? Com certeza. Mas eu não gostei da personalidade do Peter. Ele não é o Peter Parker pra mim. Ele é outra coisa, sabe? Falta muita coisa ainda pra esse cara ser o Peter Parker de fato. Mas como eu falei lá na análise do trailer, eu não sinto que essa animação é pra mim. O que é uma pena, porque vendo as críticas, né, muita gente falou não, porque essa é a melhor animação do Homem-Aranha desde a animação de 2008. E eu não tô vendo isso. Eu não tô encontrando o Peter Parker que eu gosto dentro dessa animação, sabe? Eu não tô vendo aquele cara esquentadinho que tem sempre aquele olhar de eu vou me vingar deles. Aqui é só um cara, uau, viver é muito bom. Salvar as pessoas é o que eu faço. Eu gosto muito de viver. É tosco, eu acho tosco. Mas enfim, eu tô reclamando demais e foram só 2 episódios. Semana que vem vamos ver o que acontece. E você pode acompanhar junto comigo, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E se você quiser que este programa continue acontecendo, assine o Seja Membro, ajude o canal, patrocine. Clique aqui nesse card para você ver todos os benefícios do Seja Membro. E é isso. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tchau!